Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 725 e minguando até 565 dias, 9 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 725, com o título A Casa é Sua, parte 51, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 23, ok? Relacione esse título na sua consciência com respeito, com carinho. Se vocês não viram os blogs anteriores, vá lá e vejam. Trabalhe isso em vossas consciências com respeito, com carinho, para que tudo isso possa ser produtivo, para que isso possa ser uma ciência para você, para que isso possa ser uma consciência e relativo de tudo que você possa compreender da formação de Deus, tudo aquilo que você possa entender da criação de Deus, muito grandioso, certo? Quando você entenda tudo isso. Você coloca sempre a criação de Deus em primeiro plano, certo? A criação de Deus, ele é a palavra da vida no nosso interior, e a formação são tudo aquilo que é fruto, aquilo que é manifestação, certo? E que de determinada situação, a manifestação ela vai manifestar em uma noite escura, significa que Deus está no seu descanso, ele deixou um sinal nos corpos que ele está levando todo em juízo, certo? Vamos dizer isso só para que você entenda. Mas você entenda que quando você tem a palavra da vida e você tem um fruto bom, manifesta isso no fruto bom, mesmo sendo uma noite, você vai ficar sendo glorificado diretamente com Deus, com o poder de Deus. O Cristo ele vai ficar aqui somente representando uma noite, né, que Deus passou 3 dias, né, e 3 noites, né, unificando, levando a conscientização para as pessoas. Eu nem digo julgamento, trazendo conscientização para as pessoas. Essa palavra julgamento é muito pesado, sabe? Eu vejo como os homens julgam as pessoas, Deus não é assim, sabe? Deus não julga as pessoas do jeito que o homem julga, sabe? Muito bonito Deus. Ele determine algo para que vocês possam decidir sobre essa ideia. E pode ver aí que é tudo sereno, leve, tranquilo. Esse determinação que nós chamamos de julgo, de juiz, essa determinação, ela é tudo depende de nós. Depende daquilo que nós somos relativo para o nosso corpo e depende daquilo que nós manifestamos aqui. E quando nós manifestamos aqui, nós temos várias possibilidades, nós estamos realizando com esse nosso corpo emocional, nós estamos realizando com Deus, nós estamos realizando com outras pessoas que dependem de nós, certo? Nós podemos fazer esse tipo de trabalho de conscientização e levar ciência às pessoas. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois para que vocês possam entender deste vídeo, certo? Desses blogs diários. Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Eu também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, deixo uma referência desse título, A Casa é Sua, tudo na descrição do vídeo, com bastante praticidade. É só vocês descerem ou rolar para baixo e você vai cair direto na descrição do vídeo e lá vai estar tudo isso que eu estou dizendo, que é a descrição do vídeo, certo? E deixo também a abertura deste subtítulo Corpo Relativo e, por fim, eu faço a leitura corrida e deixo ele fixo em todos os 4 últimos blogs para que vocês possam entender daquilo que
foi dito nos 4 últimos blogs. A leitura corrida em si, ela é muito bom, ela é muito prática, sabe, muito bom quando você relaciona ela, quando você entenda dela, é muito bom, porque ela explica tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs. Ou seja, dedique tudo esse seu precioso tempo a este blog diário e tenho certeza que vocês não vão se arrepender do tempo que vocês dedicarem a este blog. Acredite nisso. Tem muitas, muitas coisas grandiosas. Às vezes eu fico me colocando, né, fora do meu ato missionário. Eu queria, sabe, ficar apenas como um espectador e ficar observando as coisas, né, fora do ato missionário, ficar observando, olhando, falar: "Nossa, que Deus bonito", só admirando, sabe, Deus, admirando Deus. Eu não, né, o homem, eu respeito ele, eu tenho carinho por ele, por Deus, certo? Por Deus, tenho carinho. Mas agora, quando eu tenho que entender aquilo que Deus faz para a humanidade, eu tenho que entender diretamente de Deus. Eu fico admirando Deus. Tá vendo aí que tá suando aí a expressão? Aqui essa coisa que eu estou falando que é bonito do corpo expressivo, é tudo de Deus, tudo de Deus. Pode olhar aí. Quando eu digo para você que eu quero estar do outro lado me assistindo a esse espetáculo de Deus, esse jugo de Deus, né, essa determinação, eu fico olhando, me contemplando dos 2 lados, eu vejo que maravilha, né, Deus. O Senhor é muito bom, né. Perfeito. Vamos então fazer a leitura corrida, né, e vamos dar a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Fazendo essa mediação, fica tudo muito interessante, sabe, muito, muitíssimo interessante. Vamos para a leitura. A divisão de bem pode acontecer pela matéria ou pela cabeça. Quando vier pela cabeça, vai representar a unificação. Isto pode ser bom desde que este faça a percepção da formação do corpo de Cristo. Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino dividido, ou seja, matéria contra matéria. E quando explicando a cabeça, explica a flexão entre estes corpos, ou seja, divisão de bem é formação dos reinos divididos. E a flexão é a formação deste reino. Isto explica a capacidade cognitiva de cada corpo em sua interpretação, pois neste tempo a realidade será apenas uma possibilidade. Sendo importante ressaltar que tudo que estiver livre para a matéria é da matéria, e tudo que estiver livre para o espírito é do espírito. Isto explica a glorificação do corpo, independente de que tudo for, independente de tudo que for social. Entenda que o social vai estar dividido em 2 movimentos, uma explicando a glorificação da matéria e que é independente de outra matéria, e explicando a formação deste movimento, explicando a formação deste movimento, né, e explicando o Cristo em suas possibilidades de acertar e errar. Este movimento conhece este movimento possibilidade de acertar e errar. Conhecendo e fazendo conhecer que a possibilidade pode ser uma realidade tanto da matéria como também do ato manifesto desta matéria, explicando a possibilidade real do corpo e a possibilidade real de se realizar entre uma coisa e outra dentro da sociedade. Olha, tudo que quando a gente falamos de expressão, tudo é uma flexibilidade. Tudo vai depender exatamente da sua capacidade cognitiva de interpretar o que está sendo dito, certo? Cada um vai ter a sua forma de interpretação. Às vezes eu uso muito o erro dentro do blog diário, uso uma coisa e outra para que as pessoas fiquem flexionado, né? Eu não faço edição de vídeo, né? Eu relaciono uma coisa e outra, porque isso é muito bom, muito produtivo para que as pessoas vai desenvolvendo isso, né, às vezes você dá uma expressão com palavra que as pessoas nem conheçam, é ruim, porque elas ficam travado, elas não ouçam. Ou seja, quando você dá uma trava, você
fica bem flexionável e algumas pessoas começam a entender. E por isso deixa tudo rodar, porque existe várias pessoas dentro da sociedade que têm várias formas de compreensão e tudo isso vai ajudar, contribuir. E se não estiver servindo para você, vai servir para o outro. Se não estiver servindo para o outro, vai servir para você. E assim vai, como o algoritmo de uma IA, sabe? Cada um vai ter. Se esse blog, por exemplo, não falou com você, pega o outro blog e tem certeza que o outro blog vai falar com você alguma coisa de Deus, vai estar se manifestando alguma coisa que você possa se realizar. Ou seja, cada um vai entender de uma forma. Né? Pode olhar aí, de muitos outros, hoje está fazendo né, fazendo uma especulação, né, sobre aquilo que é o blog diário, todos os blogs, eu vejo que todos os blogs diários ficou muito, muito interessante para conscientizar, para abrir a consciência das pessoas. Muito interessante. Ou seja, cada pessoa vai ter sua forma de interpretar, de conscientizar, e tudo que eu estou dizendo aqui vai deixar um ou outro flexionado. A minha expressão, às vezes, ela vem de uma forma, né, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, a pessoa não entendeu, outra já entende. O que a pessoa achou arrogante, a outra já diz: Nossa, como é que Deus é incrível? Porque quando ele entende que Deus é incrível, é porque ela está bem lido dessa Bíblia significativa. Ela começou a pegar coisas lá da Bíblia, sabe? Começou a mediar. Então eles fizeram a coisa correta. Mas quando a pessoa olha diretamente para a expressão, fala: Nossa, que coisa negada, dessa forma aí, né? Beleza, está tudo negado. Aí a pessoa entendeu, mas outra ali que sabe muito da Bíblia significativa, tem vários outros conhecimentos, tem aquilo outro, aí ela já vai entender. Aí essa que o outro não entendeu, aquela que tem pouco conhecimento, já entende de outra forma. Ou seja, tudo produtivo. Vamos lá para a expressão livre, né? Falei parte desse contexto e vamos nos expressar. A divisão de bem pode acontecer pela matéria ou pela cabeça. Eu tinha terminado dito isso, né? Que a divisão de bens ela pode vir pela matéria e pela cabeça. Adiantando tudo que vai estar sendo dito, a matéria ela divide o reino. Quando eu tenho uma divisão de bem pela matéria, ela divide o reino. Eu não posso me dividir a matéria. Igual eu tenho dito, existem muitas formas para você relacionar qualquer coisa, certo? E você ficar anegado ou aceito. Por exemplo, quando a gente falamos de divisão de bem, que vem dividido pelo corpo, eu tenho que entender de Deus. Como é que eu não divido um corpo? Porque eu sei que o meu espaço é único, a minha realidade é única, a minha palavra é única, meu fruto é único. Por que eu não posso dividir o corpo? Porque o reino é de Deus. Quando eu olho para a sociedade, eu tenho que ver as pessoas se movimentando por um reino de Deus. Ela é o reino de Deus. Certo? As minhas particularidades, minha frutificação, aí sim eu tenho que relacionar meu interior para que eu produza o fruto bom. Certo? Mas quando eu vou, por exemplo, faz uma percepção para você ver, dentro de um casamento conjugal, quando a gente falamos de casamento conjugal, nós estamos falando de dois casais unificados. Nós temos duas pessoas unificadas. Quando a esposa começa a dizer para o marido que ela faz mais que o marido, e quando o marido começa a dizer para a esposa que ele faz mais, eles estão manifestando algo e que divide os seus corpos. Eles não estão tendo um relacionamento compartilhado, explicando seus corpos expressivos, que fica unido por um propósito, por um motivo. As cabeças ele têm esse poder de unificar os nossos corpos para o reino de Deus. Mas quando eu estou dentro de uma comunidade religiosa, eu falo mal de um pastor, falo mal de um membro, então eu estou me dividindo. Eu não tenho que falar das pessoas, me dividir entre eles. Eu não tenho que me dividir. Eu tenho que ficar unido por este reino que é de Deus. Ou seja, existem várias formas. Se eu estiver tratando dos meus frutos, eu vou ser um corpo independente de outro corpo. Então, meu corpo fica dividido para minha frutificação, para o meu fruto. Agora, quando eu entendo que eu sou parte do reino, quando eu entendo de Deus, eu entendo que todos os corpos são parte do reino de Deus. Frutificação é a minha responsabilidade.
Reino de Deus é responsabilidade de todos. É simplesmente isso. Sempre diferente eu relacionar Deus, as coisas de Deus, e relacionar as minhas coisas, os meus interesses individuais. O seu interesse individual vai representar a sua frutificação. Agora, de Deus é diferente. É o reino de Deus que está se movendo. Olha que pessoa bonita, que legal. Muito bem, parabéns. É assim que eu tenho que observar, certo? Aí eu não estou falando de fruto, eu estou contemplando a grandiosidade de Deus. Eu estou contemplando, então eu não divido com isso. Eu não posso dividir o reino de Deus entre mim e a pessoa. Eu não posso me dividir entre eu e a minha esposa. Eu não posso manifestar uma divisão entre eu e ela, né? E como que você faz para dar certo? Dá continuidade, trabalho continuado. A pessoa tem um plano objetivo, dá continuidade no plano objetivo dela. Eu vou na faculdade, eu vou fazer uma. Beleza, tranquilo, vai lá. Nós estamos juntos, vamos fazer isso junto, né? Se o que, né, que não der, a gente vai fazendo uma coisa e outra, tranquilo. Ou seja, um dando continuidade no trabalho, isso que represente, né? Hoje em dia é complexo, hoje não é dessa forma. As pessoas, cada esposa tem mais sexo, tem mais dinheiro, tem mais, cada marido tem as suas independências, tem as, sei lá, são muita coisa. Hoje não é assim. Você entende que tudo isso é uma delicadeza para você entender? Eu relaciono Deus, eu relaciono unificação. Eu relaciono a mim mesmo, eu relaciono a minha frutificação. Eu relaciono aquilo que eu frutifico. Então, aquilo que eu te frutifico é aquilo que é minha responsabilidade, é minha compromisso. Assim como Deus tem um compromisso com toda a humanidade, Deus trouxe o juízo a toda a humanidade e que unificou todos, trouxe o juízo para todos, então Deus tem responsabilidade para todos e nós temos responsabilidade sobre aquilo que é nossa frutificação. Nós somos bom para termos, nós somos melhor para nós, para que nós seja melhor para os nossos relacionamentos. Não é para ser melhor para mim só, é para mim ficar melhor, para que os meus relacionamentos fiquem bem, para que eu represente bem esse meu ambiente, ok? Então, a divisão de bem pode acontecer pela matéria ou pela cabeça. Então, quando vem pela matéria, se for, né, se não estiver representando o reino de Deus, vai representar um reino dividido, aquilo que eu penso que é Deus, aquilo que eu penso que é o meu relacionamento social, aquilo que eu penso que é a minha esposa, aquilo que a esposa pensa que é o marido, aquilo que eu penso que é o meu filho. Eu fico colocando coisas na cabeça dele para ele seguir essa minha ideia. Eu estou dividindo o reino de Deus, certo? Cada um de nós temos intimidade com Deus. A divisão de bem pode acontecer pela matéria ou pela cabeça. Quando vier pela cabeça, vai representar a unificação. Isto pode ser bom desde que este faça a percepção da formação do corpo de Cristo, né? Fez a percepção do que é a formação do corpo de Cristo, todo mundo unificado, fiz a percepção, tudo é reino, sabe? Tudo é reino, tudo é reino, tudo é reino, tudo é reino, certo? Entende isso? Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino dividido. Se eu tiver me dividindo a minha matéria com outra pessoa, eu não estou fazendo trabalho continuado, eu não estou fazendo trabalho compartilhado, eu não estou manifestando, eu não estou me expressando nada. Então, o que acontece? Vou ficar me dividindo do reino. E qualquer pessoa que neguem essa minha palavra, nega essa minha ideia a qual eu estou dando para que as pessoas possam se realizar de Deus, então eles vão negar diretamente a si mesmo, a negar também a Deus, e eles vão ficar isolados, eles vão ficar se fazendo divisão. Eu não vou aceitar essa pessoa, não. Ele é o anticristo, sabe? Eu não vou aceitar o que ele está dizendo, não vou fazer nada disso, não. Ele é o anticristo. Aí você vai ficar fora, né? Vai ficar fora, ok? Entenda isso. Entenda que a minha palavra é a palavra de Deus, certo? Se você negar a minha palavra, vocês também negam a Deus, certo? Qualquer coisa que vocês queiram entender de si mesmo, vocês vai ficar se isolando dentro da sociedade, ok? Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino de Deus, né? Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar. Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino de Deus, né? Quando você, né,
Deixa eu ler mais antes aqui. A divisão de bem pode acontecer pela matéria ou pela cabeça. Quando vier pela cabeça, vai representar a unificação. Isto pode ser bom desde que eu faça a percepção da formação do corpo de Cristo. Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino de Deus. Ou seja, matéria contra matéria, né? Ou seja, as pessoas vai estar desprezando o reino de Deus, né? Quando ela nega, quando ela fica se dividindo da matéria, ela vai representar uma cabeça independente deste reino, vai representar uma coisa independente, ok? Ok? Entenda isso. Ou seja, matéria contra matéria. Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, né, você está se dividindo dentro da sociedade, vai representar o reino de Deus, o reino dividido, né? Eu coloquei Deus, eu vi uma complexidade, eu falei, nossa, não estou entendendo isso não. Vai explicar o reino de Deus? Não é nada de reino de Deus, é reino dividido, né? Ah, eu estava até assim, meio que falando, o que que é isso? O que está acontecendo com esse texto? Não é assim que se expressa. Bom, vamos ler de novo. Isto explica que a divisão de bem, quando explicando a matéria diretamente, vai representar o reino dividido. Perfeito, né? O reino dividido. O reino dividido, ele só divide entre as matérias. As pessoas dividem as matérias. Porque é desta matéria que se forma reino, né? Você vai, pode olhar aí. Você vai na comunidade religiosa, você tem uma pessoa que representa um reino. Você vai ver lá um pastor. Você vai dentro da empresa, você tem uma pessoa que representa aquela empresa, um gerente, né? Você vai dentro de um país, você tem um governador. Então, tudo vai ficar pela matéria, né? Pelo aquilo que as pessoas estão avistando, né? Aquela situação. Então, ela vai ficar dividida por isso, certo? Ou seja, a matéria contra a matéria. E quando explicando a cabeça, explica a flexão entre estes corpos, ou seja, a divisão de bem é formado por reinos divididos. A divisão de bens é formado por reino dividido. Reino dividido é o quê? Corpos divididos. Reino dividido é corpos divididos. Ou seja, a divisão de bem é formado por reino dividido. E a flexão é a formação deste reino. Isto explica a capacidade cognitiva de cada corpo em sua interpretação, pois neste tempo a realidade será apenas uma possibilidade. Muito interessante. Se a realidade é apenas uma possibilidade, já vamos deixar uma possibilidade, certo? Olha, a divisão de bem é uma formação, é uma formação. A divisão de bem é formado por um reino dividido. Divisão, você se divide. Aí você vai ver, 7 igrejas, tudo isso tinha uma cabeça ali que estava manifestando, né? Ó, aí agora vem a flexão. E de onde vem a flexão? Nós entendemos que as 7 cabeças, vamos falar da igreja diretamente, as 7 cabeças de Deus, as 7 cabeças dos corpos, ele representa os atos manifesta. E as 7 cabeças e os 7 corpos representam as 7 igrejas. As 7 igrejas também, ela é a unificação, ela representa uma unificação, ela representa o reino de Deus. Mas as 7 cabeças, elas não representarão o reino de Deus, porque o que representa o reino de Deus é os corpos. Então, os corpos, eles, quando eles têm essa ideia dos 7 corpos, temos 7 igrejas, nós temos 7 matérias divididas e que ambas faz parte do corpo do reino de Deus, mas as cabeças deles, eles vêm para flexionar. Aí eles vão usar o quê? A cabeça. A flexão, né? A flexão é formação do reino de Deus. Você vê que nós temos aqui tudo que nós entendemos da nossa cabeça é a flexibilidade e a formação do reino de Deus. Quando toda a cabeça estiver por maior conflito, mundo todo, aí nós vamos entender por baixo, nós estamos vendo as matérias se movendo, e tudo ali está tudo unido na rede da internet. Todo mundo aí, olha aí dentro para você ver. Sem expressão boa, com expressão boa, todos estão unidos. Estão unidos. Mas aí você entende que as 7 cabeças são flexão. E os sete corpo representa a igreja diretamente. Hoje, né, eu estava no meu trabalho e me apresentou uma pessoa, um vendedor de cartão, me apresentou três passageiros e ambos estavam contando dinheiro em sua mão, né? E eu entrei em crise com o meu corpo, porque
eu tenho, complexidade, sabe, de lidar diretamente com aquilo que as pessoas têm na mão, que oferece alguma coisa às pessoas. Então eu fiquei complexo com aquilo, né. Porque sempre quando eu vejo dinheiro na mão das pessoas, eu lembro atrás, né, antes ainda de eu estivera morto, né, eu tivesse levado um dinheiro ao meu filho, né, tivesse depositado um dinheiro, na conta do meu filho, para que ele pudesse, né, manifestar isso em um tempo bom. Mas aí quando eu vejo dinheiro na mão das pessoas, eu fico muito complexo. Aí então a vendedora, né, começou a contar o dinheiro dos 3 pagantes, das 3 pessoas, e aí depois ela me passou, né, e eu fiquei olhando e observando, muito em crise com aquela situação, né, o meu espírito de criação manifestando intensamente, meu rosto ficou vermelho, eu não queria estar ali naquele momento, né. Aí Aí passou mais um momento, mais pra frente, eu vi uma outra vendedora, ela veio correndo, ela falou: "Nossa, eu cheguei, né, atrasado, beleza, eu cheguei atrasado". Aí eu falei com ele assim: "Não, beleza, né, você chegou, né, eu eu faço oração para os diabos e eles ainda chega primeiro que eu na igreja, né, e ainda fica, né, falando de chega para fazer intriga, né. Ou seja, eu falei com ela dessa forma, né, ela a princípio ela ficou assim: "Nossa", assustada, não sem entender o que estava sendo dito, mas você entendeu que isso é uma delicadeza para que vocês entendam? Quando você tem alguma coisa, em que você apresente às pessoas, que seja, qualquer coisa que não traz, resolutividade, você contamina todo o seu ambiente. Você contaminando todo o seu ambiente, você não fica como você fica irrelacionável. As pessoas não entendem você, você não entende as pessoas. Mas aí depois, mais tarde, né, veio a mesma veio um colega, né, e ele ficou preocupado comigo de uma certa forma e tentou me consolar querendo fazer alguns dos meus trabalhos, né, e eu fiquei observando ele, né, mas depois eu falei para ele: "Poxa vida, como é que se faz uma sociedade correta? Será que é uma possibilidade? Eu até acredito que você possa estar certo, que não possa haver uma sociedade correta, porque essas pessoas, as pessoas elas são cabeça duras, né, elas não entendem. Você faz oração para eles, né, faz oração para os diabos, eles chegam na igreja, ainda fala mal ainda de você e fala que você é um falso profeta, né. Ou seja, as pessoas elas vai para a sociedade de qualquer forma. Então ele ficou assim, né, porque o que que acontece? Se você não estiver trabalhando pela uma coisa que seja continuidade, que seja trabalho relativo, que possa entender, certo? Esse trabalho de essa ideia do ato manifesto de espírito de criação é uma delicadeza muito grande, ok? Isso pode ser explicado em outro tempo, ok? Então vamos continuar aqui. Então, a divisão de bem é formado por um reino dividido. E a flexão é a formação deste reino. Isto explica que a capacidade cognitiva de cada corpo em sua interpretação, pois neste tempo, a realidade será apenas uma possibilidade. Não precisa ser exatamente dessa forma, não precisa ser desse jeito, mas muitas das vezes as pessoas têm que ter ciência, né, entender as suas formas em que elas possam relacionar isso de uma outra forma. É muito complexo, ok? Entenda isso. Sendo importante ressaltar que tudo que estiver livre para a matéria é da matéria, e tudo que estiver livre para o espírito é do espírito, né? Isto explica a glorificação do corpo independente de tudo que for social. Entenda que o social vai estar dividido em dois movimentos.
um explicando a glorificação da matéria, né, a minha palavra, a minha vida, e o que é independente de outra matéria, eu não dependo de outras pessoas para que eu possa me frutificar, para que eu possa me realizar, eu tenho que depender a mim mesmo. À medida da forma que eu começo a relacionar independência às pessoas, eu começo a relacionar ela também em potência emocional. Nesse tempo que eu relaciono em potência emocional, eu também me divido do reino de Deus sobre o meu interesse e o interesse dela. Eu tenho que fazer o trabalho continuado, né, para que tudo isso dê certo. Não importa se é um espírito de criação, não importa se é uma harmonia entre dois corpos e é um casamento conjugal, não importa se é um relacionamento, eu tenho que fazer um trabalho continuado para que isso tudo continue sendo unificado, sendo representado um reino de Deus para que todas as pessoas tenham. Porque, de uma certa forma, se você não entenda que alguma coisa prejudica, é uma coisa que é bom para você prejudica o outro, se você não tem essa percepção, você é um miserável, você não entende da realidade social, você só entende daquilo que faça bem para você. Então fica muito complexo. Aí você vê um monte de pessoa, né, em crise dentro da sociedade, um monte de trabalhador, às vezes não conseguindo sustentar a sua família. Aí você vai ver dizer: o que, que eu tenho a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso. Só você não fez as suas obrigações social, que não contribuiu para que a sociedade entre correta. E você vai falar assim: Samuel, é o problema do político? Não. O político representa uma postura, né, de justificação sobre essas pessoas. E quem vai determinar as minhas frutificações são cada corpo em específico. Se você falar assim, Samuel, se eu fosse político, você mudaria alguma coisa dentro da sociedade? Absolutamente nada. Igualzinho que está aí, eu deixaria assim. Só para que as pessoas tenham consciência em tudo que ela está fazendo. Não adianta, sabe? E não adianta você pegar uma pessoa e consertar uma pessoa. Você tem que trabalhar a sociedade toda. É um grupo, é uma pessoa. Se todo mundo errar, todos erram. Se todo mundo acertar, todos acertam. É simplesmente isso. Não tem nada de reino dividido. Se nós somos pela formação de Cristo. Se nós somos pelo reino de Deus e pronto, acabou. Somos pela realidade da criação de Deus, somos a realidade da formação de Deus. Nós somos por isso. É 100% isso, cada uma dessas. Ou é uma coisa ou é outra, mas que seja 100% isso que nós estamos fazendo, ok? Não muda nada. E explicando a formação deste movimento, e explicando o Cristo em suas possibilidades de acertar e de errar deste movimento, conhecendo e fazendo conhecer que a possibilidade pode ser uma realidade tanto da matéria como também no do ato manifesto desta matéria, explicando a possibilidade real do corpo e a possibilidade real de se realizar entre uma coisa e outra dentro da sociedade, né? Possibilidade não é nada certo, certo? Você pode lidar com várias coisas ruins dentro da sociedade, você tem essa ideia, tem a liberdade de você ser perceptivo e compreender a realidade social. Sabe por que muitas pessoas são pobres e elas nunca prosperam, às vezes? Porque elas sempre estão focadas nos seus problemas, não resolvem. Acredita, qualquer gesto que você faz que seja bom para a sociedade, abre as portas para você em outras coisas. Eu não estou falando que o homem vai abrir. Eu estou falando para você confiar em Deus, que abre as portas. Deus abre as portas. Se você estiver interagindo com a sua honestidade, com o seu reino de Deus, automaticamente você é merecedor de tudo aquilo que você está produzindo dentro da sociedade, então a porta vai abrir. Se as coisas já estão fechadas, está ruim, você está em crise, igual hoje mesmo entrou um passageiro para mim e falou assim: "Ó, hoje eu estou mal, viu, motor? Eu sei que tem lá", né? E esse tipo de pessoa já vem com, né, contando dinheiro na mão. Aí: "É tão mal, viu, motor?" Beleza, eu só olhei, por que que ele está mal muitas das vezes? Porque eles não entendam o que que é social, né, ele tá adaptado com o socialismo, ele não tem relatividade com aquilo que possa ser produtivo, né, ele só está relacionando os problemas, vai ver que ele está, né, oprimindo a pessoa deve estar oprimindo ele, então ele não deve estar bem mesmo não, né, entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se isso for
da sua realidade, certo? Se você não entendeu nada, se fala assim: "Ah, não entendi", beleza, desliga o vídeo, segue o seu caminho, está tudo certo, ok? Só faça se você sentir realizado. Vocês podem voltar, né, ver outros blogs diários, você pode dar continuidade amanhã, vocês podem me ver neste mesmo local, nesse mesmo canal, vocês podem ter ciência mais do que possa vir pela frente, muito interessante, não perca nada, faça esse trabalho de conscientização, veja os outros blogs diários, eu sempre deixo uma playlist no card, eu faço uma playlist de 700 a 800 para que você possa dar trabalho continuado, certo? Deixo na descrição do vídeo para você fazer o trabalho continuado. Existem várias formas para que você possa estar relacionando diretamente com esse tipo de conteúdo, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.